gente! Boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais um Papo de Especialista aqui pelo Instagram da Tect. Hoje o assunto é muito massa. A gente vai falar com o Túlio Stefanius e eu vou chamar ele aqui, ele que é fundador da Cons. Peraí, gente, vou chamar ele para participar com a gente. Oi, Renan, tudo bem? Gente, aproveitando enquanto o Túlio não entra, quero pedir para vocês clicarem aí no aviãozinho embaixo de vocês e aqui da live, tá? Então, acabei de chamar o Túlio, ele já acenou pra gente. Boa noite, gente. Oi, Túlio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, queria agradecer o convite. Imagina, quem agradece sou eu. Bom, Túlio, daqui a pouco a gente começa. Vou pedir para todo mundo que está entrando, né, convidar o pessoal aí pelo aviãozinho que a gente tem embaixo. Então, já vou clicar também. Perfeito. Aí, mandando pro pessoal. Sim. Aí, o Caio, tô chamando, o pessoal já tá me chamando no privado, perguntando, cadê você, Ana? Aí. Bom, seja bem-vindo. É um prazer te conhecer, finalmente. Os meninos falam bastante a seu respeito. Ah, o Túlio. Daí o que mais? E o Túlio? Eu nunca vi o Túlio. Bom, agora estou vendo. Então, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço da Tect. E acho que dá pra gente começar. Espera mais um minuto. O que você acha? A gente pode começar a falar assim. Eu acho que tem um bom número de pessoas, vamos conversando. Beleza, então, gente, boa noite. Relembrando que o espaço é de vocês, então fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Hoje o assunto vai ser um conceito de marca e identidade visual, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que o Túlio se apresente. Túlio, tudo bem? Boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fico muito feliz com esse espaço e fico feliz ainda mais por aprender hoje, né? Um pouquinho mais. Poxa, eu que agradeço a oportunidade aqui, acho que vai ser uma troca muito importante, né? Muito boa também para mim e aprender com vocês. E meu nome é Túlio Stefanius, eu sou fundador da Cons. Eu sou formado em publicidade e atuo desenvolvendo marcas há 4 anos. E a Cons hoje ela é um estúdio criativo, é um estúdio porque trabalha de forma artesanal, muito próxima com o cliente, e a gente cria, desenvolve e gerencia marcas. Desde o propósito da empresa, né, o porquê que ela nasceu, passando pelo posicionamento dela no mercado, e também com muito foco na identidade visual, né, que é um universo visual da marca. Legal, é um trabalho bastante legal. Bom, antes da gente começar, eu até pesquisei bastante sobre a Cons e eu achei o perfil de vocês incrível, porque vocês trabalham com as peças, né, minimalistas. Eu até perguntei, Túlio, é você inteiramente que faz isso? Então, já que a gente está falando de conceito de marca e identidade visual, eu e o Beto, num dia desses, a gente estava levantando pautas e a gente definiu quem que seria o nosso público e quem que a gente tinha que conversar, né? E muitas pessoas estão entrando e ainda não sabem do assunto. Então, é o iniciante que ainda quer entender o assunto, o intermediário que quer aplicar na marca dele, mas não sabe como. E, né, nós temos aqui o pleno, né? O cara que já aplica, mas ele quer saber mais na prática como que isso funciona. Enfim, Túlio, você é expert nisso, há um tempo já no mercado, trabalha com isso. Então, vamos falar um pouquinho, primeiro, o que é identidade visual e quais são os processos, né, que implicam a gente aplicar uma nova identidade visual numa marca. Perfeito. A identidade visual é um universo visual da marca, né? Muitas pessoas confundem qual a diferença entre logo e identidade visual. O logo ele é apenas um símbolo com uma tipografia que simboliza a sua marca, né? Que ele geralmente é o mais utilizado, né? As pessoas usam o logo para aplicar em diversos lugares. Mas a identidade visual, ela abrange muito mais coisas. Ela envolve um estudo de cores, por exemplo, um estudo de tipografia, de fontes, um estudo de símbolo. Ela pode trazer iconografia, pode trazer estudo fotográfico, pode ir até para moda, por exemplo. Quando se fala de paleta de cores, estilo, para alguns mercados, até a moda faz parte da identidade visual. Então, esse universo ele pode ser expandido de diversas formas. Então, quando você fala de uma identidade visual, você não tem só o logo, você tem uma gama de elementos visuais que vão desde as cores até ícones, ilustrações, fotografia, vídeo,
até transições, tratamentos de fotografia. Então, tudo que for visual, ele pode comunicar a essência da sua marca. Como, por exemplo, hoje a gente fala de Nubank, uma das marcas mais famosas do mercado hoje, e a identidade dele não é só o logo, por exemplo. Se você entrar no aplicativo, você vai ter contato com ícones, com tipografia, com 2 tons de roxo, um tom de roxo para pessoas físicas, outro tom de roxo para pessoas jurídicas. Então você percebe que é um universo bem mais amplo do que só o logo. Se fosse só o logo, ele não conseguiria comunicar e trazer uma experiência para o cliente dele. Legal, a gente sabe que esse processo de identidade, ele abrange as paletas de cores, né? A tipografia, como é que a marca visualmente ela vai conversar com você. Mas, por exemplo, a Nubank, inclusive é um exemplo muito legal que você deu, a Nubank eu acho ela uma marca muito, vamos assim dizer, que te acolhe, né? Outro dia mesmo eu tenho a conta na Nubank e eu fui tirar uma dúvida com eles. E a linguagem deles é super jovial, eles são super acolhedores. Então, essa forma com que a marca comunica com você, essa forma de estar falando com você como se fosse uma pessoa realmente, como a Magalu, 2 exemplos em uma pergunta só, também faz parte de uma identidade visual, da construção da identidade visual de uma marca, Túlio? Sim, com certeza. Antes de você fazer uma identidade visual, você precisa analisar quais são os atributos, né? Qual é essa personalidade dessa marca. Por exemplo, o Nubank, ele vem como assim, uma pessoa facilitadora, né? Uma marca facilitadora, que é acessível, fácil de utilizar, rápida de utilizar, muito pensada como um banco digital mesmo, né? Ele não quer burocracia, ele está vindo ao contrário dos bancos tradicionais. Então, na hora que ele tem esse valor de ser acessível, de ser fácil de ser utilizado, na hora que a gente vai desenvolver toda a identidade visual, passando pelo logo, o logo tem que ser pensado também para o universo digital, passando por cores, por contraste de cores, ou por ícones, por exemplo, ícones que sejam, vamos dizer assim, simpáticos e ajudem a direcionar você onde você vai clicar, botões. Então, antes de desenvolver a identidade visual, você tem que entender o que a marca é. E, por exemplo, o Nubank é uma marca acessível, fácil, digital. Então, na hora que eles desenvolveram a identidade, eles extraíram muito desses valores para poder tomar decisões. Vou escolher esse roxo por quê? O roxo também é uma escolha que a gente pode falar um pouquinho. O roxo é uma escolha, na hora que eles olharam para todos os bancos do mercado, eles não viram um roxo com muita expressividade. Então, eles levaram em conta um mercado que não foi explorado e utilizaram um roxo dentro da identidade para causar diferenciação, já que eles estavam sendo uma marca disruptiva, trazendo um banco digital para o país. Que legal. Outro exemplo também que eu achei bacana, vendo as peças de vocês no próprio Instagram, foi do Vitor, né? O Vitor, que é um cara que trabalhou junto com a gente fez muitos projetos junto com o Vitor, e foi a Duke Filmes, né? E o legal que vocês usaram é que essa palavra em inglês significava mergulho, em holandês, aliás, significava mergulho. E a peça de vocês foi exatamente isso. Eu queria que você explicasse mais como é que foi esse processo, né, de criar uma nova identidade, criar uma nova marca para a Duke Filmes. Como é que isso aconteceu, né, desde o início? Então, a gente fez uma entrevista de propósito, que a gente chama, que é um questionário focado na essência, né, da marca do Vitor, do trabalho dele. E daí a gente encontrou 2 características muito fortes, né? Uma é a sensibilidade da questão do vídeo, né, a sensibilidade fotográfica e de detalhes do vídeo. E o outro é a parte agressiva, de energia do mercado audiovisual, que é um mercado muito dinâmico, dia a dia, muita energia para trabalhar. E através desses dois conceitos, a gente foi buscar um exemplo na natureza ou um exemplo natural da realidade que você trouxesse esses 2 aspectos. A gente chegou no mergulho. E quando você mergulha, primeiro você tem um impacto, que vem essa agressividade, essa energia, e depois você tem a sensibilidade de realmente mergulhar, né? De realmente ir para debaixo da água, que é algo mais sensível. Daí o nome vem disso, né? E daí a gente utilizou esse conceito para toda a identidade visual. Tanto que, quando a gente analisa o logo da Duik, vocês podem ver lá no Instagram, cons.studio, ele tem um reflexo. E essa construção do logo, que tem um Duik escrito em cima, com metade cortado embaixo, que vocês podem ver, ele representa o momento antes do mergulho. Então, quando você está próximo da água, o seu reflexo ele não é totalmente visível. Então, fica a metade, mais ou menos, aparecendo.
Então, para trazer a identidade visual, principalmente a construção do logo e das outras, estudo de fotografia, por exemplo, a gente utilizou o momento antes do mergulho, que já vem do nome. Então, a gente ligou o nome com o conceito de valores dele, do vídeo, e trouxe o mergulho como uma simbologia de um vídeo sensível, mas que também muito dinâmico, que atende o mercado. Legal. A gente tem uma mensagem aqui da Beatriz Sintra. Ela disse o seguinte: fiz a identidade visual da minha empresa com a Cons e não poderia estar mais satisfeita. Trabalho incrível e sensível. Poxa, que legal. Obrigado, Bia. Muito Legal. obrigado mesmo. Falando desse desenvolvimento de identidade, eu sei que envolvem muitas coisas, a gente pode ficar horas aqui falando sobre isso, mas esse trabalho que vocês fizeram de pesquisa antes de vocês traçarem essa identidade da marca para o público, foi o briefing. O que é o briefing? Qual a importância do briefing para esse processo? Por exemplo, eu estou abrindo uma empresa e eu preciso criar uma nova identidade para ela. Então, qual que é o passo a passo que eu devo seguir para conseguir traçar melhor o meu público, saber com quem eu quero conversar, enfim, como eu vou conversar com esse público? Perfeito. A gente tem um método específico que a gente desenvolveu ao longo dos anos aqui, né? Porque a empresa foi fundada em setembro do ano passado, mas anteriormente eu trabalhava junto com o Ricardo, que é meu ex-sócio e amigo na Tucan, então a gente já vinha com um bom tempo nesses trabalhos de identidade, e a gente desenvolveu um método, né? Além do briefing, onde a gente aborda o que é a empresa, a história dela, o público, né? Também a visão de mercado, objetivos, missão, visão e valores, a gente também faz uma entrevista de propósito que vai falar um pouco sobre as histórias que o líder, o fundador da empresa viveu, como que a empresa teve início, como que ela está agora, para a gente entender o porquê que essa empresa veio para o mundo. E é através desse processo que une tanto uma visão de mercado como uma visão mais intrínseca, né, uma visão mais profunda de quem fundou a marca ou de quem lidera a marca, juntando esses dois aspectos, a gente consegue abordar conceitos mais profundos. Por exemplo, a gente pode trabalhar o diferencial. No caso do Vitor, era sensibilidade e energia. Mas durante esse processo, a gente conseguiu achar esses dois diferenciais, esses dois aspectos fortes, e conseguiu aplicar na identidade dele. Então, junto com esse briefing, essa entrevista de propósito, que trazem muito para a gente do cliente, a gente faz uma pesquisa de mercado mais profunda também, que é para trazer diferenciação, né? Porque para a gente não é suficiente você comunicar a sua visão de mundo e o que você é, mas também você tem que mostrar isso de uma forma diferente, uma forma que chame a atenção, uma forma que se posicione de uma forma única no mercado, ou que se posicione de uma forma bem intensa no mercado, né? Então, junto com o briefing, a entrevista de propósito, a gente faz uma pesquisa tanto de concorrentes como de oportunidades de mercado, né? Um mapa perceptual, por exemplo, vou dar um mapa de percepção, na verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, tem uma pizza que tem qualidade, assim, pizzarias que têm qualidade e velocidade de entrega. E daí eu tenho 3 pizzarias que entregam qualidade, mas demoram para entregar. E tenho 2 pizzarias que têm pouca qualidade, mas entregam rápido. Onde que eu vou explorar? Eu vou explorar onde que seja uma pizza que tenha menos qualidade. Eu não vou explorar uma pizza que tenha pouca qualidade e seja lenta, porque ninguém vai comprar. Então eu vou explorar uma pizza com qualidade que tenha um atendimento rápido. Ou seja, eu vou buscar vou pegar umas diferenciais e posicionar eles no mercado num espaço vazio. Então, isso também é uma questão, porque não adianta só você trabalhar a parte interna, mas também uma parte de mercado para que você consiga vender. Então, a gente faz essa pesquisa de mercado, faz pesquisa de concorrentes para diferenciar dos concorrentes. Também, geralmente, a gente busca uma empresa de referência, seja nacional ou internacional. E, por último, a gente pesquisa tendências de design, sabe? Por exemplo, o minimalismo hoje é uma tendência de design, principalmente no ramo industrial. Sim, legal. Isso me lembrou, quando você deu esse exemplo da pizza, que quando a gente estava conversando em bastidores, você disse o seguinte, você afirmou que as marcas, elas valem mais do que ativos físicos. Então, o que você quis dizer com isso? É que hoje, quando você adquire uma marca, não só falando de identidade visual, mas um projeto de marca e gestão como um todo de uma marca, de uma empresa, né? A marca, muitas vezes, como você vai agregando valor com os anos e agregando valor em todos os pontos de contato, seja atendimento, venda, produto, serviço, ela vai ganhando tanto valor e percepção dos clientes que a marca se torna mais importante que o aspecto físico.
um dos exemplos mais próximos da gente é a Nike, que possivelmente tenha poucos prédios no mundo, acho que nenhuma fábrica, ou quase nenhuma fábrica, e é uma das marcas com maior valor agregado, com maior valuation, assim, dentro de percepção de marca assim, para os clientes. Então, hoje, a marca da Nike vale muito mais do que os prédios que ela tem. Se ela for vender, se o grupo for vender a Nike, ou se for ter uma aquisição, uma fusão com outros grupos ali, a Nike tem uma marca muito mais valiosa do que o próprio, sei lá, centro de distribuição dela, por exemplo. E para chegar Legal. nisso, claro que você tem um trabalho muito forte, né? Um trabalho de anos, um trabalho muito fino, né? Existem empresas também, eu acho que isso encaixa muito nesse exemplo que você citou, que ela é conhecida pela marca, mas o produto em si não é feito pela própria empresa, o produto ele é terceirizado. Mas todo mundo acha que quem produz é a própria empresa, porque a marca é conhecida, a marca é grande. Então a gente associa, né, a marca diretamente ao produto que ela própria vende, mas se ela não faz, por exemplo. Sim, com certeza. Tem muitos fornecedores, por exemplo, que tem uma marca forte no mercado e também fornece para grandes redes de supermercado. Por exemplo, as grandes redes de supermercados, elas têm marcas próprias. E, muito provavelmente, quem produz para elas são fábricas de outras marcas já famosas. A diferença está na linguagem, né, na comunicação das duas marcas. Por exemplo, geralmente a marca do supermercado ela tem um valor mais em conta, ela é menos trabalhada. Ela é trabalhada de forma junto com a marca do supermercado. Então, o que acontece? Às vezes tem fornecedores que fazem produto para 4 concorrentes em alguns mercados. Mas o que faz diferença na experiência, no preço, no produto em si, na embalagem, é a marca, a identidade visual e todos esses valores. Então, às vezes, por exemplo, acho que uma coisa que a gente pode dizer, por que o branding é importante hoje? O seu concorrente ele pode te igualar em qualidade, em tecnologia, em equipe, sabe? Ele pode te igualar em tudo. Só que ele não pode te igualar em marca, porque a marca sua é única. Então, se você investir em brand, você começa a ter uma vantagem competitiva. Empresas que só investem, vamos dizer assim, por exemplo, no modelo de vendas, tendem a sofrer vamos dizer assim, sofrer dentro do mercado quando comparadas a empresas que investem em experiência, por exemplo. Então, eu acho que a identidade visual e o trabalho de marca é tão importante para você poder ter diferenciação. Por exemplo, eu podia ter um marketplace como a Magalu e ter uma marca fraca, não ter, sabe, não ter toda a comunicação que eles têm hoje. E não seria a mesma coisa. Eu tenho o mesmo marketplace, o mesmo número de parceiros, a mesma tecnologia, mas a marca não se comunica de forma tão eficiente com o cliente. De quem você vai comprar? Da Magalu. Então, eu gosto da exemplo da Magalu porque é uma marca muito forte brasileira hoje. Sim. E essa é a ideia. Então, a marca realmente é esse diferencial. A parte física, às vezes, para alguns mercados, não faz tanta diferença. Claro, quando você vai falar de Apple, assim, a parte tecnológica não pode ser igualada, de certa forma, ainda, né? Sim. Mas para mercados onde a tecnologia ainda hoje é mais rápido de ser alcançado, a marca é diferencial. Eu acho que um exemplo legal também é algo que eu até aprendi na faculdade, isso. Porque até então eu não sabia que o cotonete era uma marca específica, né? Porque o nome, na verdade, do cotonete são Access flexíveis, né? E quem que vai no mercado e normalmente a gente fala, viu, você tem cotonete? Porque é uma coisa que virou tão popular na nossa linguagem que a gente acha que o cotonete ele é o produto, né? Ele, na verdade, é a marca. Por exemplo, vou comprar um Omo lá, vai lá no mercado e compra um Omo para mim. Mas, na verdade, você está comprando sabão em pó, né? Então, a gente, eu acho esse poder não sei, as pessoas já tratam isso como se fosse parte da linguagem delas, sabe? Eu acho isso genial, genial mesmo. É que nem uma música chiclete. Fica chiclete mesmo, mas para sempre, né? Parece que faz parte do nosso dicionário, do nosso vocabulário. Chiclete, né? Chiclete também é um exemplo, né? Chiclete, Então, muito chiclete bom. é um dos exemplos mais difíceis. Eu demorei mais tempo para perceber, assim, que não era... Chiclete era uma marca, não era, tipo, a goma de mascar. E, na verdade, essas marcas, elas fizeram um investimento muito grande em marca mesmo, né? Em processos de gestão de marca, no momento que esses produtos saíram para o mercado, né? Por exemplo, Bombril, Gillette, Cotonete, chicletes. Na hora que esses produtos vieram de forma inovadora, na base da experiência para esses clientes, eles investiram muito, que as pessoas começaram a confundir a marca com o próprio produto. E para quem vende concorrente, fica muito difícil, né? Você tem que trabalhar um conceito muito forte de marca para igualar isso.
Tanto que eu estava conversando até com o Ricardo, que o Ricardo é meu ex-sócio e que a gente trabalhava na Tucam, mas a gente só tem duas empresas hoje e trabalha de forma conjunta em alguns projetos, né? E a gente está num Uhum. projeto que tem o objetivo hoje de lançar um produto novo com um nome que grude também, porque é um produto novo para o mercado, entendeu? E isso é muito complexo, também envolve também sonoridade de nome, mas para uma marca que consegue fazer isso, não tem como, não tem mais volta quase, sabe? Bombril não tem mais volta. Você pode comprar uma Solan, mas comprei um Bombril a Solan, sabe? Vira essa coisa assim. E Muito tem bom. diversos exemplos, né? A gente tem uma pergunta aqui. Vamos ver quem que foi que perguntou. O Beto. O Beto está perguntando o seguinte, eu não vou colocar na tela, porque senão vai ficar na frente da sua cara. Ele perguntou como que a Tranquilo. marca impacta no valor do produto e serviço. Obrigada, Beto, pela pergunta. Relembrando que você que está em casa assistindo a gente também pode perguntar, tá? Perfeito. Hoje, quando você tem um produto em serviço, você tem a base, né? Que é você tem tipo o bruto, né? Vamos dizer assim, eu tenho o Bombril, eu tenho a palha de aço ali, eu empacoto e vendo. A marca ela vai entrar como uma experiência, né? Ela vai entrar como uma experiência. Então, quando eu desenvolvo todo um universo de marca, onde toda a identidade visual, todos os aspectos visuais contam a mesma história e passam, vamos dizer assim, um diferencial de mercado, vamos dizer assim, um propósito bem definido, eu vou comprar o propósito, eu vou comprar a visão de mundo da marca. E na hora que eu estou comprando uma visão de mundo da marca, eu estou pagando mais caro por isso, sabe? Eu comprar um óculos de madeira de reflorestamento, vamos dizer assim, que propõe valores como sustentabilidade, como extração de recursos de forma, vamos dizer assim, saudável, é diferente de eu comprar uma marca de óculos normal. Eu vou pagar mais porque eu acredito muito no que essa marca está passando. E para você fazer com que seus clientes entendam o que você está passando, você tem que comunicar de forma coesa, ou seja, eu tenho que comunicar esses valores, sustentabilidade, preservação do meio ambiente, valorização da natureza em todos os meus pontos de contato. E a identidade visual ajuda nisso. Então, tudo que eu tiver de contato no site, redes sociais, cartão de visita, pasta, embalagem, papel que eu uso tem que ser reciclável. Então, na hora que eu unifico esse universo, através da mensagem que eu quero passar, eu faço com que o cliente pague mais pelo meu serviço e produto, porque ele está comprando uma experiência, uma história única. E daí ele paga muito mais por isso, né? E daí que a gente entra Sim. em diferença de concorrentes, né? Eu acho que, deixa eu pensar num exemplo mais próximo. Coca-Cola. Temos diversos refrigerantes de cola, mas a experiência da marca Coca-Cola de anos, trazendo felicidade, trazendo aspecto de família, abre felicidade, Sim. brinde, sabe, mini crack, geloucos, sabe, garrafinhas, ela ligando a marca com diversos eventos importantes, infância, Natal, sabe? Ela tem um universo, uma história tão forte que, claro que eu vou pagar R$ 10 uma garrafa de coca e R$ 2, sei lá, R$ 4 uma empresa que não consegue trabalhar tão bem a marca assim, não tem uma história única, sabe? Então, Sim. a marca é tão importante, quando ela é bem trabalhada, ela vai te dar, vamos dizer assim, possibilidade de ter um valor agregado no seu produto mais alto. E isso é muito importante para sua empresa, né? Porque se você for competir só por preço, as pessoas conseguem igualar, como eu disse antes. Meu, sensacional esse teu exemplo de experiência. Eu acho que isso cai bastante no tema de se posicionar, né? Eu acho que uma empresa ela deve se posicionar. E a gente tem várias empresas que são nossas clientes hoje, né? Posso até dar um exemplo da própria Gerdau, né? Que é uma empresa que se posiciona sempre, é uma empresa que pensa no seu colaborador e a gente pode contar nos dedos as empresas hoje, pelo menos brasileiras, né, que se posicionam dessa forma, que são mais humanizadas, né. E um exemplo que eu vou dar da Gerdau é a diversidade, né. A Gerdau ela se preocupa tanto com isso que existem programas dentro da própria empresa que acolhem as minorias sociais, por exemplo. Existe um programa dentro da Gerdau de acolhimento à população LGBTQIA+, que está dentro da empresa. A população transexual também que está dentro da empresa e que está passando por uma fase de transição e essas pessoas precisam ser acolhidas. Então, essa preocupação que a empresa traz, eu acho que tem tudo a ver com a forma com que ela se comunica. Um exemplo é a própria RIDAP. A RIDAP, todos os anos, ela faz a doação de mais de 200 cestas básicas de Natal para a família de Natal também, cestas básicas de alimentos para as famílias carentes.
Então, essa necessidade de se posicionar, de dar uma experiência para o cliente, é muito importante. E isso tem tudo a ver com o crescimento. É por isso que a Coca-Cola é uma das maiores marcas do mundo. Então, a gente não pode tirar isso dela, porque ela é uma marca que se preocupa, que investe e que vai continuar dando essa experiência, essa boa experiência para as pessoas. Porque a gente vai no mercado, compra Coca-Cola, ou a gente assiste mesmo um comercial da Coca-Cola e a gente fica, nossa, que nostalgia! Eu mesmo, o comercial da Itaú, eu choro sempre, porque a Fernanda Montenegro é uma inspiração para mim, é um exemplo de pessoa e ela sempre tá lá, falando pelo Itaú. Num vídeo de 1 minuto, eu choro por 5 minutos, entendeu? Então, eu acho essa experiência, esse exemplo que você deu, fenomenal. Realmente, isso é bem importante. Hoje você falou um pouco dos projetos, né, da Ridarp, da Verdal. E quando a gente fala de marca hoje, não adianta mais, a gente está num nível de experiência de marca e de concorrência do mercado onde as marcas têm que procurar um capitalismo consciente, onde elas trazem retorno para a comunidade, né, e para a parte social. Porque as pessoas, não adianta você trazer uma experiência só para o seu cliente ou só para o seu colaborador, que é o começo. Mas também tem que trazer uma experiência saudável para a comunidade onde você está inserido, para o país que você está inserido, para a cidade onde você está inserido. E hoje, isso aborda diversas bandeiras, né? Diversos temas muito importantes, né? Como inclusão. Seja a inclusão de pessoas trans, de LGBT, seja a inclusão de deficientes. Então, hoje, se a empresa não tem como valor assim, essa experiência social, sabe, que tem que ser verdadeira, ela já não já perde, assim, também como negócio, não só como ser humano e como pessoas, né, como um grupo de pessoas, mas hoje esse fair trade, né, essa troca justa com o mercado é muito importante. E empresas que não se posicionam, na verdade, estão se posicionando, né? Quando você se omite em relação a algumas coisas dentro do mercado, seja politicamente, seja em relação a aspectos relacionados a racismo, a homofobia, a, vamos dizer assim, discriminação com deficientes, entre diversos outros temas, quando você se posiciona e trabalha isso com a sociedade e com seus próprios funcionários, que são o começo, você já está entregando uma experiência ruim. Mesmo que você tenha lucro, mesmo que você tenha rentabilidade, você está entregando uma experiência ruim aqui para o povo mesmo, né? Para onde você está inserido. Hoje, eu estava no QG da Taste, né? Que a gente foi fazer alguns trabalhos de ensaios e tudo mais. E quando eu estava fazendo um roteiro, né? Para o nosso Instagram. E, de repente, eu ouvi o Renan falando. Ele estava do meu lado e ele estava conversando. E ele disse o seguinte: o nosso colaborador, né, a pessoa, o nosso fornecedor que está junto com a gente no time, ele é o nosso primeiro cliente. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Então, quem está do lado com a gente, trabalhando, ele tem que ser o nosso cliente, porque ele, primeiro, precisa ter uma experiência boa. E a partir dele, a gente vai passar experiências boas para as pessoas, né, que estão lá, que esperam pelo nosso produto, que vão comprar o nosso produto. Então, eu achei essa fala dele muito boa. Eu nem comentei com ele, mas foi algo que eu prestei atenção quando ele falou e eu refleti comigo mesmo. Eu falei, realmente, os nossos colaboradores são os nossos primeiros clientes, né? A partir deles, a gente pode fazer a mudança que a gente quer chegar. E um exemplo disso, Túlio, é muito bom a gente trazer exemplo, porque a gente está, acredito eu, né, trazendo uma experiência melhor para as pessoas, porque elas conseguem compreender a partir da realidade delas. Né, de marcas que estão no dia a dia delas, de marcas reais também, o exemplo do Vitor, né, o exemplo da Ridarp, o exemplo da própria Gerdau. Então, acho muito importante a gente trazer esse tipo de case. Antes de eu passar para o próximo case, eu quero te falar que uma pessoa, quando eu divulguei lá a live, né, que ia ser hoje, uma pessoa especial mandou um abraço para você e disse que você era aluno dele, é o REC, não sei se você lembra do REC. O REC, ele é grafiteiro, ele é artista. Sim. E ele é sensacional. Ele falou, nossa, não acredito, Túlio, ele foi meu aluno, manda um abração para ele. E ele mandou um abração para você e eu queria trazer esse abraço para ele. Não, eu tô muito feliz. O REC foi meu professor de grafite, né? Como eu comecei a estudar arte, principalmente arte urbana, né? Grafite.
pitch e outras coisas. Então, ele me ensinou muita coisa, assim. Eu atuei 2 anos como artista visual antes de entrar no mercado de identidade visual e design. E trago muitas referências daí, né? Meu trabalho artístico também voltado para isso. Queria mandar um abraço pro Rec, saudades dele, um Que legal. abração pra família lá, pro filhinho dele. E muito legal, de Sim, verdade. obrigada. Obrigada, Rec, pela participação. Quero mandar um abraço para o Epitácio Pessoa também, que está me mandando várias fotos via WhatsApp da nossa live aqui, porque ele está assistindo e está antenado. Ele é o nosso próximo entrevistado na quinta que vem. E agradecer quem está em casa. Quem quiser perguntar, fique à vontade. A caixinha de dúvidas aí embaixo, do lado do aviãozinho de divulgação. Então, fique à vontade para perguntar para o Túlio. Túlio, já que a gente está empolgado nos exemplos, né, acho importante a gente falar de um exemplo que está aí na mídia e que está todo mundo boquiaberto, né, com o que está rolando. Eu acho que a gente precisa estar antenado nas coisas que acontecem. Eu, como jornalista, me sinto na responsabilidade, né, disso. Então, a Juliette é um dos exemplos cruciais de tudo isso. A Juliette é uma participante do Big Brother Brasil, o programa com maior audiência hoje nas emissoras, né? E a Juliette, quando ela entrou no Big Brother, ela tinha 3 mil seguidores. Hoje a Juliette tem quase 22 milhões, não passaram nem 4 meses de Big Brother Brasil. Então a gente fica impressionado, não só por ela ter tudo isso de seguidores, mas também por ser o perfil com a maior taxa de engajamento da história e curtidas e seguidores, né, da história do Big Brother. Então, como é que isso aconteceu, né? A gente sabe que tem uma linguagem, uma agência que está trabalhando com mais de 20 pessoas, né, que estão lá todos os dias, né, fazendo um planejamento estratégico sensacional com a Juliette, trazendo essa linguagem que aproxima ela das pessoas. Então, na tua avaliação, assim, o que rolou, o que aconteceu para ter esse baque, essa surpresa, né, que surpreendeu todo mundo, né? Sim, então, a Juliette é um case em que hoje grande parte do brasileiro, vamos dizer assim, tem poucas opções de entretenimento e realmente está com muita atenção no BBB. E a Juliette, ela traz valores e comportamentos que, vamos dizer assim, fazem com que as pessoas se identifiquem, né? Ela é uma pessoa que tenta trabalhar, expressar o que ela sente, ela é uma pessoa que tenta resolver as coisas, ela trabalha empatia, ela valoriza, vamos dizer assim, a origem dela, e ela também tem uma história, vamos dizer assim, de superação, né? Então, todos esses aspectos fazem com que a gente se identifique com ela e isso traz, vamos dizer assim, de certa forma, uma base para essas pessoas trabalharem a estratégia de conteúdo dela muito forte, ou seja, é de forma natural. Eu me identifico com ela e essa pessoa que faz a estratégia de posts dela, por exemplo, vai explorar esses valores com que eu me identifico, seja eu, alguém do Nordeste que me identifico com ela, seja eu que superei alguma coisa na vida, e, por exemplo, tem a história da irmã dela, tem outras histórias também profissionais. Então, no momento que eu me identifico com a história e com os valores da Juliette, eu quero seguir ela, eu quero ver os conteúdos dela e ser um seguidor. E também a gente estava falando um pouco aqui nos bastidores, né, do cenário que se promove para isso, né? Hoje a gente está num momento de isolamento, ou quase em maioria dos momentos do isolamento, né, a gente faz coisas essenciais, e a gente estava, assim, carente de ídolos, né? Então, dentro de um cenário muito instável politicamente, tanto na parte artística, vamos dizer assim, em um cenário onde as pessoas se dividem muito nas opiniões e têm dificuldade para, vamos dizer assim, discutir de forma saudável, a gente está muito carente de seguir alguém como exemplo. E a Juliette, com todas essas características, e dentro de um programa de alcance nacional, ela, com o suporte também de uma equipe muito boa, né, de marketing digital e de estratégia, ela explodiu. Vamos dizer assim, ela explodiu de forma natural. Sensacional, né? Tudo isso foi orgânico, é o que surpreende mais ainda. As pessoas acharam que em algum momento eles compraram, né, seguidores, mas tudo foi comprovado que todo aquele alcance da Juliette foi orgânico. E aposto que quando ela sair do programa, ela vai ficar, meu Deus, o que está acontecendo, né? Nem ela vai entender. Mas realmente a gente está num processo que implica muito mais o digital, né? Hoje está tudo no digital. E eu acho que o momento que a gente está vivendo meio que obriga a gente, né, a estar no digital, porque a gente está passando por dificuldades inusitadas, muitas pessoas estão fechando as suas empresas, muitas pessoas não têm o que comer, então eu acho que a única saída é a gente trabalhar com o digital também, e cada vez mais essa tendência aumenta, né?
Então, a pandemia é um problema que sensibilizou muito a gente. Eu acho que, principalmente nesse período, as empresas elas precisam mesmo se posicionar ainda mais, ser ainda mais empáticas, né? Essa é a palavra, ter empatia pelo outro. Eu acho que muitas empresas estão demonstrando essa empatia. E conversando também no PV, a gente estava falando um pouquinho de submarca. E eu te dei o exemplo, né, que quando eu não tinha tanto domínio de submarca, e quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, é um exemplo da própria Fiat, que é a marca-mãe, mas existem diversas marcas, né, que fazem parte do grupo Fiat. Por exemplo, o carro Palio, o Uno, o Argo, enfim, diversos outros carros que fazem parte dessa submarca. E você deu o exemplo da própria Take, como uma agência e produtora. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito da submarca e esse exemplo que você deu da própria Take, né? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho da Fiat. Hoje, quando você tem categorias de carros e trabalha a personalidade de cada carro, você tem submarcas diferentes. Então, são submarcas que têm um estilo próprio, né? Quando a gente fala de identidade de design do carro, tem linhas, vamos assim, muito parecidas. Mas na hora que você fala de valores de marca, atributos para cada carro é diferente. Tem uma linha mais econômica, tem uma linha utilitária, tem uma linha SUV para família. Então, você está vendendo uma história para cada carro e uma necessidade para cada pessoa. Quando a gente falou da Tate, a gente falou de como explorar diferenças entre as marcas da agência e da produtora podem, vamos dizer assim, abrir mercados para a Tate. A gente falou muito disso. Porque hoje a produtora, ela atende a agência, vamos dizer assim. Ela atende a agência com as produções audiovisuais, mas a produtora, trabalhando uma comunicação de forma separada e tendo um público maior até que da agência, né, que é uma agência de nicho, mas ela, assim, não digo maior em quantidade, mas maior em abrangência, né, mais aberta a outros nichos também, ela poderá atender outras agências que podem ser concorrentes da própria Tate. Então, utilizar a marca e saber, por exemplo, eu vou fazer uma marca que está ligada a uma outra, pode ser que eu perca esse público. Então, a marca também, a estratégia de arquitetura de marca, que a gente chama, as submarcas, ela também vai ajudar você a posicionar a sua marca no mercado e também ter uma comunicação clara e abrir portas no mercado, né? Por exemplo, se a Tate produtora e a Tate agência fosse uma só, existiria algumas barreiras de entrada para clientes que não são só de serviços da agência. Então, a ideia de trabalhar a marca de forma diferente nas duas faz com que você tenha um público específico na agência, um público específico na produtora e diminua, vamos dizer assim, o número de barreiras, né, para clientes. Então, não necessariamente a gente precisa trazer uma identidade da marca-mãe para a submarca. Por exemplo, a Coca-Cola mesmo, né, com a Fanta, o próprio Guaraná Jesus. Né? A gente tomando o Guaraná Jesus, a gente nem sempre identifica que o Guaraná Jesus faz parte da Coca-Cola. Então, não necessariamente a gente precisa ter uma identidade da marca-mãe na submarca? Não necessariamente tem uma ligação na identidade visual e no conceito. Por exemplo, o Guaraná Jesus, ele já tinha uma cultura pré-estabelecida, acho que foi no Maranhão, se não me engano, né? Se eu errei, desculpem, é isso mesmo. Ele tem uma cultura estabelecida onde as pessoas tomavam muito mais Guaraná Jesus que a própria Coca-Cola. E a Coca-Cola, ela poderia fazer o quê? Comprar a empresa, mudar a marca e quebrar toda uma cultura que já estava estabelecida ali com o Guaraná Jesus, com o nome, com a identidade visual. Ou seja, ela só fez uma aquisição e utilizou a mesma identidade, né? Só deu uma atualizada, porque já tinha uma cultura pré-estabelecida. No caso da Coca-Cola, ela tem diversos refrigerantes e outras bebidas, como sucos, energéticos, até leite tem na Coca-Cola. E assim, no caso da estratégia dela, não é necessário ela associar a Coca-Cola com o suco, por exemplo, né? As pessoas sabem que é do grupo, que tem qualidade, tem solidez na produção, qualidade dos ingredientes, por ser do grupo da Coca-Cola, mas não está ligado diretamente à Coca-Cola, por exemplo, o refrigerante. Então, trazendo marcas separadas, com identidades separadas, valores separados, ela aborda diversos públicos diferentes e fatias do mercado diferente, né? Um exemplo agora na Simba, que vem com um preço mais acessível. Ele não vai competir diretamente com o Quat, que tem outro posicionamento, ou com a Fanta Guaraná, que tem outro posicionamento. Por exemplo, a Coca-Cola tem 3 Guaranás dentro do mix de produtos que atingem valores e públicos diferentes, com propostas diferentes. A Fanta tem algo mais jovem, né? Algo de mudar o mundo ali, mais jovem dessa nova geração.
E o Simba tem um Guaraná um pouco mais acessível, sabe? Uma parada que tem qualidade, mas tem um valor mais acessível, se posicionando de forma diferente. Eu Sensacional, posso, né? eu Pode queria falar. pedir licença para responder uma pergunta que eu vi aqui, do Claro. Ricardo. Estou tentando ler aqui que está um pouquinho transparente, mas ele diz: Túlio, você Pode diria que o falar. nível de consciência de uma marca é um ponto imprescindível para o sucesso dela no mercado? Ou você acredita que uma marca mais superficial também pode ter sucesso? Tem vários fatores que influenciam no sucesso de uma marca. Eu acho que uma marca que também não trabalha de forma profunda, vamos dizer assim, ela pode ter sucesso também, mas vão ter outros aspectos que vão influenciar, sabe? Às vezes, por exemplo, quando a gente fala de um meio digital, se você não trabalha aspectos que atendem o público, também não funciona. Não adianta ter uma marca profunda que também não tem empatia pelo público. Por exemplo, tem uma marca super profunda, super detalhe, um puta propósito, uma puta identidade visual, mas para eu comprar o produto é muito difícil. Isso não adianta em nada, porque se você não está pensando também na experiência do cliente, a profundidade da marca não se aplica, porque ele não consegue reconhecer essa profundidade. Então, algumas marcas mais superficiais têm vantagem sobre marcas profundas quando a experiência não é bem estudada. Então, assim, principalmente quando a gente fala de marketplace e mercado digital, o produto mais fácil de ser comprado é o que vai ser mais vendido, às vezes, Sim. mais do que o melhor produto. Então, a gente não tem só que desenvolver a profundidade dessas marcas, a gente tem que desenvolver a experiência da marca, para que o cliente também consiga entender essa profundidade e adquirir produto e serviço. Então, acho que dessa forma a gente consegue entender que pode ter alguns casos que uma marca mais superficial, que seja voltada só para venda, tenha vantagem, porque ela entendeu um pouco melhor a experiência de venda em si, de necessidade de facilidade no meio digital e consegue tipo, vender mais que uma marca mais profunda. A gente tem outra pergunta aqui do Lufalanga, tá? Ele pergunta o seguinte: como lidar com aquela situação em que o cliente recebe o logo e começa a mudar tudo ou não segue a ideia? É necessário sempre entregar um manual da marca? O manual é um elemento muito importante, né? Quando você desenvolve uma identidade visual que é um pouco mais abrangente que o logo, o manual vai fazer com que fornecedores do cliente e ele mesmo sigam um padrão de aplicação para contar a mesma história, para trazer sempre a mesma mensagem, né? Quando a gente fala um pouco do logo, é um desafio que muitos designers têm, que quando você vende um logo para um cliente e você não vende um estudo, né? Essa parte de estudo anterior, essa abertura com o cliente para você entender melhor a essência dele, muitas vezes pode ocorrer uma comunicação um pouco superficial entre o briefing e a criação, e daí na hora que chega para o cliente ele pede alteração, sabe? Porque sem o estudo, sem essa aproximação mais profunda com o cliente, dificilmente você vai conseguir entender a expectativa dele. E você tem que suprir essa expectativa para que ele não te peça uma alteração, mesmo que seja um logo. Então, o que eu daria de dica nesses casos é sim fazer um manual de marca, é bem super importante, porque sem o manual é muito fácil que fornecedores dos clientes façam impressões erradas, tenham usos errados da marca, e também eu diria para você sempre aprofundar mais com o cliente, ter uma relação quase que pessoal com ele para entender o que ele é, o que ele quer propor para o Sim. mercado e também qual a expectativa dele, quais são as referências dele. Muitas vezes, principalmente quando é longo, que é um projeto um pouco mais reduzido, o cliente tem referências na cabeça dele que às vezes ele consegue expressar para você. Então, você, sabe, pegar bem, sabe, fazer um questionário mais complexo e tentar entender essa expectativa vai fazer com que você tenha mais sucesso e menos alterações. Sim, isso é o próprio briefing, né, que você estava falando no início da nossa live. Bom, a gente já expirou o tempo, mas eu queria dar um exemplo antes da gente terminar de um posicionamento de marca que eu achei genial, que inclusive foi tema de debate hoje na Take com o Beto, que está assistindo a gente. Eu fiz questão, porque eu estava tomando água, todo mundo viu, eu adoro me hidratar, porque isso me dá raciocínio durante a live. E a gente tem aqui uma garrafa, não querendo fazer propaganda, da Bonafonte. Ela diz o seguinte: sou uma garrafa a menos. Eu achei essa ideia da Bonafonte genial, porque a gente sabe que a nossa vida marinha ela está em constante ameaça, né, com a quantidade de lixo que o ser humano infelizmente joga no mar. Então, consequentemente, esses plásticos, esses produtos, né, que muitas vezes não são recicláveis ou as pessoas jogam lá, enfim,
não sei por quê, porque existe lixo, né? Mas não vamos cair nesse assunto de educação. Ela mata a vida marinha. Então, quando você recicla uma garrafa da Bonafonte, ela se torna uma garrafa a menos, né? Uma garrafa prejudicial a menos. Então, eu achei sensacional a forma com que a Bonafonte ela expôs, né, a opinião dela para todo esse problema. Então, tá aí a importância da gente falar o que a gente pensa. E a marca sempre precisa falar o que ela pensa, né? Então, eu achei muito bom isso. Eu acho que Bom, você percebe pode que falar. ela atingiu vários níveis, né? Além de ela trazer a mensagem sobre o que ela acredita, ela também trouxe uma experiência, né? Não só uma experiência de você tomar água de forma tranquila, porque essa garrafa vai ser reciclada e não vai afetar o oceano, mas ela trouxe uma experiência até de reflexão e discussão entre as pessoas. Então, essa frase na garrafa, ela traz não só uma história de uma garrafa que vai ser reciclada e não vai atingir o oceano, mas também trouxe uma experiência de reflexão e debate que as pessoas precisam trazer. Então, ela trouxe realmente o valor. E também, como como essa estratégia de marca, ela também combateu alguns concorrentes que estão entrando no mercado, como a Just Water, outras marcas que trazem garrafas reutilizáveis ou de papel, por exemplo. Então, como que a Bonafonte conseguiu introduzir dentro da operação dela e do que ela produz uma solução que também mostrasse valor para os clientes que se preocupam com isso e que eles também não saiam, parem de comprar Bonafonte e vão comprar uma água mais cara, com valor mais alto, valor agregado mais alto, para poder. Então, hoje, o cliente, com essa campanha e com essa garrafa, ele consegue, vamos dizer assim, se preocupar com o meio ambiente, mantendo a marca que ele consome, que é a Bonafonte, não precisa migrar para outra que tem esse propósito de outra forma, que aplica esse propósito de outra forma na embalagem, por exemplo. Sensacional. Bom, foi muito boa a conversa de hoje, muito bom, mas deu para refletir demais e a gente trazer vários cases que estão aí presentes na nossa realidade. É muito bom. Enfim, todas as lives foram boas, cada uma com uma experiência diferente. Então, é isso, Túlio. Eu agradeço muito pela sua participação, muito por você ter trazido a tua experiência de vida para a gente, para quem está assistindo a gente até agora. Então, agradeço demais ao nosso público também, que sempre, todas as quintas-feiras, estão aí assistindo. Então, obrigada, Túlio, pela participação, viu? Poxa, eu que agradeço a oportunidade, queria parabenizar vocês pelo conteúdo que vocês estão trazendo, né? Muitos conteúdos diferentes, até dando destaque para o conteúdo de registro de marca, então estão trazendo conteúdos para diversos tipos de profissionais, isso é muito bom. E muito obrigado, e contem comigo também para tudo. Legal. Catane também entrou. Obrigada, viu? Obrigada, Lufa. Obrigada mesmo. Obrigada, Beto. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Se cuidem, tá? Se cuidem, porque a gente está em pandemia, a coisa não tá fácil. Quero explanar minha alegria para todo mundo. Hoje minha mãe foi vacinada. Então é um momento de emoção, felicidade. Espero que todos vocês se cuidem, usem máscara sempre. É bom alentar, né? Então é isso. Você também, Túlio, se cuida, você que está aí na sua casa. Pô, E muito é isso aí, obrigado. gente. Então, boa noite, Túlio. Até a próxima. E você que está em casa, até na quinta-feira que vem com o Eficácia Pessoa. Tchau, gente. Boa Obrigado, noite. gente. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite.